Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um corte aqui do nosso amigo Frederico Crepe, referente à escala 6x1. Bora lá? Bem, você, espero que sim. Essa semana aconteceu um fato relevante, né? O governo enviou para o Congresso um projeto de lei para acabar com a escala 6x1 e para reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Esse é um debate que já... Pensamento aí, só para falar para vocês. Quando iniciou esse papo da escala 6x1, eu tinha certeza que iam usar isso daí próximo da época de eleição. Sabe, é bem bosta, né? Já vem ganhando força na internet desde o final ali de 2024, está gerando muita discussão e agora o governo está tentando capitalizar isso no período pré-eleitoral, encaminhando a proposta, inclusive em regime de urgência, né? Ou seja, ela entra num rito acelerado ali com prazo para ser votada justamente para aumentar a pressão política e tentar viabilizar a aprovação. Eu acho que vale a pena abrir aqui uma discussão sobre alguns aspectos desse movimento, especialmente olhando tanto para os riscos envolvidos quanto para as possibilidades ali disso se transformar numa vitória política em caso de aprovação. Gosto bastante das discussões que o Crepe traz, viu? Trabalhista Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Gostaria de pedir o joinha no vídeo para ajudar a alcançar mais pessoas e também queria pedir para quem tem acompanhado o canal e ainda não se inscreveu para dar essa força. Você pode se tornar membro do canal, temos vídeos exclusivos, lives exclusivas e as assinaturas começam com o valor de um cafezinho. Eu vou deixar o QR Code na tela também, caso queira ajudar a partir do Pix. Para quem está chegando agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, essa pauta do fim da escala... Para quem tá chegando agora também, ó, lembra-se, o canal é novo, a gente tá trazendo cortes aí pelo menos toda semana. Segue, deixa o seu like aqui e compartilha com seus amigos aqui referente a nossas discussões semanais, beleza, gente? Continuamos. 6x1, ela ganhou um destaque maior ali nas redes no final de 2024, quando teve ali uma explosão da discussão sobre o tema, né, especialmente ali a partir da mobilização do Rick Azevedo, do movimento Vida Além do Trabalho, e isso ganhou uma projeção muito grande, entrou no debate digital ali. As mobilizações de rua nem foram tão expressivas assim, mas na internet teve uma mobilização muito forte. Foi um momento em que, pela primeira vez em muito tempo, uma pauta trabalhista, um direito do trabalhador ganhou uma visibilidade que tornou ali difícil até se posicionar contra, né? A discussão, ela atingiu uma proporção tão grande que setores da direita ali... Mas tem gente que é contra... Tem gente que é contra... É uns papo torto, mano. Principalmente setores do bolsonarismo que costumam ter uma atuação muito eficiente nas redes, ficaram na defensiva sem conseguir formular uma resposta adequada, né? E isso acabou emparedando esses setores ali no embate público digital de uma forma pouco comum, né? E esse processo gerou uma grande pressão também ali em relação ao governo naquele momento, né? Então você teve ali no momento a proposta da Erika Hilton, da PEC da Erika Hilton, que encampou essa pauta em nível nacional, defendendo ali o fim da escala 6x1, a adoção de uma escala 4x3, a redução da jornada para 36 horas semanais. Seria bom, hein? Seria ótimo. Cara, não é pensando no financeiro nem nada, mas em questão de você conseguir se preparar para melhorar a sua vida, sabe? Você estudar, conseguir fazer um curso, conseguir descansar mais, ter mais contato com a família. Essa pauta é muito sobre isso e o pessoal não pegou tanto assim, sabe? É bem bosta. Mas esperamos que um dia conseguimos. O governo naquele momento ele até ficou um pouco meio perdido ali, né? O Lula nos posicionou de imediato, o ministro do Trabalho, ele fez uma fala muito ruim, né? Dando a impressão de que ele meio que era contrário ali, ou meio que estava tentando desestimular a mobilização. E curiosamente o Alckmin acabou sendo quem melhor se posicionou ali quando o debate ganhou corpo, falando que isso era um debate válido, que isso era um debate que já estava avançando em outros lugares no mundo. E depois disso, nessa discussão, ela não desapareceu, mas ela arrefeceu um pouquinho ao longo de 2025 e aí o governo passou a incorporar um pouco mais essas pautas, né? No pronunciamento de 1º de maio do ano passado, o Lula sinalizou que o governo começaria a discutir o tema e agora em 2026 o governo envia essa proposta própria com regime de urgência para o Congresso, com um desenho diferente da proposta da Erika Hilton, tentando acelerar a tramitação e ao mesmo tempo pacificar o tema ali no período pré-eleitoral, também buscando um capital político com isso, né? E a proposta do governo, ela é mais simples, ela é mais direta, né? Ela prevê o fim da escala 6x1, ela reduz a jornada máxima semanal ali de 44 para 40 horas e consolida um modelo de 5 dias de trabalho com 2 de descanso e proíbe qualquer redução 'redução salarial associada a essa mudança. Ela vale...
por mais que tenha reduzido a luta em si, né? Opa. Calma lá. Aí, voltei. Não sei porque a câmera caiu, mas continuamos. O ponto é o seguinte: por mais que tenha reduzido a pauta do que era escolhido lá da 4x3, mas já é um sinal de uma luta que a gente está pedindo. Só essa redução, mano, acabou o 6x1, muda muita coisa mesmo, vai melhorar muito a vida das pessoas. É que empresário é burro, empresário brasileiro é meio burro, é meio limitado assim nesse ponto, porque ele tá só pensando em continuar abrindo todos os dias. Mas eu vejo aqui perto de casa tem lojas físicas por aqui. Meu, tem dia que não entra ninguém, simples assim. Não precisava estar aberto aquele dia. Tem restaurante que tem uma queda, dias da semana que tem uma queda. Eu já fiz bico em restaurante que o restaurante ficava vazio. Tipo, vazio. Se entrasse um cliente era muito. E tava todos os garçons lá. Não era necessário, sabe? Era um gasto que a pessoa deixava ali. Tudo bem, até que ele pensou e parou de abrir naquele dia. E tá tudo bem, mas pensando isso daí, muda completamente a sistemática brasileira do que a gente faz, de como a gente consome as coisas. A gente vai ter mais tempo pra consumir, meu. Vai ter mais tempo pra você sair, pra você comprar as coisas, pra você pagar suas contas, pra você ir num médico. Pô, isso daí ajuda demais, mano. Só que o pessoal não pensa nisso. Não pensa. É bem precário aqui o pensamento do empresariado brasileiro. Ele acha que você tá... Ele tá fazendo um favor pro trabalhador pra tá trabalhando pra ele. Simples. Tanto para os contratos atuais quanto futuros, né, e tem um alcance amplo ali, beneficiando diversas categorias, como trabalhadores, domésticos, comerciários, que são justamente os mais afetados pela escala 6x1. Ao mesmo tempo, mantém a possibilidade ali de escalas especiais também, né, como o caso da 2x36, desde que respeitado o limite médio de 40 horas semanais. Então, a gente tem aqui uma proposta mais enxuta, pensada para resolver esse impasse ali de forma mais objetiva, né, de avançar mais rápido. Eu acho que isso abre outro tipo de discussão, que é justamente a discussão da estratégia eleitoral por trás desse movimento, porque essa proposta, ela tem um potencial de gerar um saldo político positivo, mas dependendo de como esse processo desenrolar, ela também pode acabar sendo uma aposta que pode sair errado, né? Pode ser um tiro saindo pela culatra. O primeiro ponto dessa dimensão eleitoral aparece na forma como o governo resolveu entrar nesse debate, né? E sendo bem sincero com vocês, nem vou julgar que não, tá? Eu acho que o governo, ele enviou a proposta, ele está certo em enviar a proposta. Eu acho que agora é questão de pressionar, de debater, de mostrar que esse bicho papão que está se criando em torno disso não se sustenta. Mas né? entrou errado, Se a gente né? olha o movimento, o governo, ele ficou ali meio que tentando entender para onde ia, né? Como que essa pauta ia se consolidar, e ele percebeu algo que ficou evidente, né? O fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho são pautas populares, as pessoas apoiam, elas enxergam isso de forma positiva. Então, do ponto de vista político, é um jogo em que, se o governo se posiciona do lado dessa demanda, ele tende a sair ganhando. E isso acontece num contexto em que o governo enfrenta dificuldades eleitorais ali, ele está com a rejeição aumentando, ele está perdendo espaço ali para candidaturas adversárias. Então, há uma necessidade de mostrar algum resultado, de apresentar alguma entrega concreta que permita recuperar parte desse capital político que eles... Em resumo, tá querendo melhorar a rejeição que tá tendo. É isso. Porque a partir do momento que você tem uma rejeição, você está tentando fazer algo. E era a carta que eles achavam que precisava. Tipo, tinha ali na época o ponto do imposto de renda, que não sei a que ponto levou, mas passou para frente. E vamos a outra pauta que tinha nisso daí, que voltou agora, a taxa das blusinhas que eles estão querendo tirar. É pra melhorar a rejeição. Pô, mas a taxa das blusinhas foi um tiro no pé que deu e eles se ferraram. Essa foi a realidade. Tomou aí o Taxade, se deu mal.
Mas eles estão tentando pegar isso daí para melhorar o âmbito no meio da população referente à escala 6x1, porque a gente ajudou. É simples assim. Estão perdendo ao longo do tempo, né? E nesse cenário, o fim da escala 6x1 vira um instrumento para tentar recompor sua popularidade. Eu confesso que eu até achei que o governo ia empurrar esse tema com a barriga, né? Evitar ali o enfrentamento com certos interesses que eles querem se aliar nessa eleição, deixar essa pauta ali para ser explorada só durante a campanha, né? Como uma promessa futura. E se tivesse feito isso, aí sim seria um erro gigantesco, porque passaria uma imagem muito clara de oportunismo, com certeza, né? Que é ignorar a pauta quando ela surge, dar um banho-maria ali e depois abraçar só como plataforma eleitoral. Nesse sentido, o envio da proposta em regime de urgência muda um pouco esse quadro, né? E ele também funciona como um mecanismo de pressão política dentro dele. Não acho que muda, não. Não acho que muda. O pessoal não é bobo. Cara, gente, deixa o like na live, segue a gente aqui e comenta. Vocês acham que está sendo uma proposta oportunista? Porque eu acho que tipo, o governo segurou justamente para isso. Porque, tem ministério, tem um monte de gente trabalhando e os caras segurou, ninguém conseguiu pensar, juntar assim, tem essa pauta aqui que é muito famosa. Vamos ver o que é essa pauta. Escala 6x1. Mano, eles podiam ter feito isso daí, podiam ter conversado, o ministério com o Lula, debatido, várias coisas. Não fizeram. Demoraram pra caramba. 2024 pra 2026, 2 anos. 2 anos, esperaram 2 anos. Então sim, eu acho que é oportunista. E comenta aí se você acha que o governo do PT está sendo oportunista levando agora essa pauta com formato de urgência. Esse jogo institucional, e isso faz parte da dinâmica, né? O governo ele coloca ali o Congresso contra a parede, ele acelera o prazo de votação, alinha esse calendário ali com o período pré-eleitoral, e se conseguir aprovar dentro desse prazo, o ganho político é evidente, né? É uma medida que atinge milhões de trabalhadores numa agenda popular com potencial de gerar dividendos eleitorais importantes, de melhorar a qualidade de vida do trabalhador, né? Só que aqui entra uma ressalva também rápida, né? Essa pauta ela não pode ser tratada como uma panaceia. A própria discussão ali da isenção do imposto de renda, ela mostrou isso recentemente, né, quando o impacto foi muito menor do que o esperado, inclusive porque muitos só vão sentir o efeito disso mais para frente, né, por exemplo, quem declara imposto de renda vai sentir só na declaração do ano que vem, impactou muito agora quem tem imposto retido na fonte, né. No caso da jornada de trabalho também tem limites, né, muitos setores já operam com 40 horas semanais, com a escala 5x2, então o impacto também não vai ser tão generalizado assim. Ainda assim, existe esse apelo eleitoral relevante, especialmente nesse cenário de polarização que qualquer coisa ele pode desequilibrar, e esse apelo pode ser usado não só para mobilizar o eleitorado, mas também para pressionar os deputados, para colocar eles numa posição delicada ali, de se posicionar em relação a uma pauta. Agora, pensando aqui, se fosse uma proposta da 4x3, 36 horas, aí eu acho que o governo estaria sendo bem ousado, coisa que o governo Lula não faz, não é ousado em nada. Aí eu acho que seria uma pauta ousada e você veria, porque pegaria muita gente mesmo, e abraçaria muito essa colocação referente à qualidade de vida. Seria outra proposta, e eu acho que seria uma proposta mais apelativa e teria mais apoio popular. Com certeza. Popular, e eles estarem numa posição que eles não vão conseguir se colocar contra na hora que essa pauta for votada. Então isso pode gerar um custo político muito grande para eles, né? Só que, ao mesmo tempo, existe um risco nessa estratégia do governo, principalmente pelo formato da proposta enviada, né? Que é mais enxuta, mais rebaixada em relação à PEC original, a outras ideias que estão circulando no debate, que também é bom a gente discutir aqui. E aí, quais são os riscos envolvidos nessa proposta, né? Quando você compara, fica claro que ela é mais enxuta, mais moderada, mais básica do que as ideias que estavam sendo discutidas antes, né? A própria proposta da Erika Hilton, ela previa uma jornada de 36 horas, a escala 4x3, sendo mais avançada em alguns pontos, mas também podendo ser vista como mais difícil de se viabilizar, né? E aí entra um debate importante, inclusive dentro de setores mais à esquerda, né? Eu, particularmente, tenho uma discordância em relação a algumas defesas ali mais radicais, como é o caso de alguns que estão defendendo jornada 4x3, com 30 horas semanais, no sentido de que não que a gente não deva defender isso em algum momento, né? Mas no sentido da viabilidade política disso, né? 36 estava bom, não precisava de 30 não. Aí o pessoal tá aloprando.
Porque quando a proposta ela é percebida como algo muito distante da realidade, como algo pouco palpável, né, isso tende a dificultar a mobilização. Existe um argumento, até que eu entendo, né, que é o de colocar o sarrafo mais alto ali para negociar melhor depois, para chegar num resultado mais favorável, e isso faz sentido em termos de estratégia de negociação, só que tem um ponto anterior a isso, né, que é para você ter força para negociar, você precisa de apoio político. E esse apoio depende de como que a proposta é percebida, né? Se a proposta é vista como irrealista, como algo que não vai acontecer, você perde capacidade de mobilização. E sem mobilização, você não ganha força para negociar, nem mesmo partindo de um ponto mais alto, né? Então, eu entendo o que o Cap está falando, ele está falando de mobilização política para tudo acontecer. Mas eu acho que nesse ponto era chamar o povo para discussão. Tipo, a população em si para discussão. Se fizesse algo que nem o Petro faz na Colômbia, eu acho que valeria a pena levar essa discussão. Porque o povo aprovando em si, chamando para isso, eu acho que teria mais força. Eu acho que o Congresso, mesmo sendo um Congresso bosta que a gente tem aí, não teria como chegar assim e falar: ah não, o povo tá querendo isso, a gente vai cagar. Entende? E olha que o povo quer essa mudança da escala 6x1. Mas se fosse a 4x3 ali, a gente levasse para um debate, MS pegando os exemplos dos países lá de fora, pá, seria melhor. Eu acho que seria melhor você ter a mobilização das bases, da massa ali, da base trabalhadora em si, e depois em cima do ponto. Ia ter vários terrorismos, as empresas iam meter terrorismo pra caramba, que nem tá metendo agora. Mas normal. Isso daí ia acontecer, mas levar e colocar o pessoal pra entender. E o governo tem essa pauta na mão, né, mano? O governo não consegue se comunicar com nada, mano. Pô, isso daí que é uma vergonha. Os caras têm a máquina na mão e não conseguem fazer um comunicado, chamar o pessoal pro debate, entender isso daí. Pô, é uma piada. Esse sarrafo mais elevado, ele precisa estar conectado com a percepção popular de que aquilo é possível, de que pode avançar, de que pode se concretizar, porque é esse apoio popular que sustenta a pressão política. É ele que permite transformar a proposta em algo negociável, sim, de fato, e que pode garantir uma posição melhor ali no resultado final. E é justamente nessa questão da negociação que entra, para mim, o principal risco dessa aposta do governo. Porque, ao mesmo tempo em que ele acerta na estratégia de colocar essa proposta em regime de urgência, de acelerar o processo e de pressionar para uma votação rápida, ele entra nesse jogo já com a proposta rebaixada. E aí que está o problema. Essa proposta ela já parte de um patamar mais baixo de negociação. Se ela chega no Congresso e ainda assim ela sofre um novo rebaixamento, alguns cortes e diante dessa pressão, né, que está acontecendo, especialmente ali de setores patronais, a gente está vendo uma avalanche muito grande nessa discussão, muito terrorismo, inclusive, né? Com essas projeções catastróficas aí. A gente viu aquele caso do estudo da FIG, que foi um fiasco do cara. Gente, só pra falar, eu sou engenheiro, sou formado e estatística é meio bosta, sabe? As pessoas colocam um número e jogam tudo em cima de um número e conseguem fazer qualquer narrativa. Isso daí é muito fácil. Eles pegam qualquer número, não precisa ter base e na realidade não precisa ter nada. Corporativo é a mesma coisa. Então, tipo, a empresa solta um número lá, pá, vamos fazer um projeto, vai dar não sei quantos milhões, nunca chega nisso daí. Mas toda a narrativa vai ser criada em cima daqueles não sei quantos milhões que a empresa falou. E é justamente isso daí que esse pessoal tá fazendo terrorismo, colocando um monte de número, pá, que não sei o que. E é tudo especulação, meu. É especulação. Eles não sabem se isso daí é real, é papinho. Papinho mesmo, não é pensamento, que não sei o que. Eles vão colocar um monte de número pra inchar. É papinho de terrorismo. Simples. Mas os caras, eles tentam passar essa narrativa, né? O risco do texto final sair mais esvaziado, ele existe. E aí você pode ter alguns cenários problemáticos, né? Por exemplo, imagina aprovar o fim da escala 6x1, mas manter as 44 horas semanais, né? E aí você redistribui a carga de trabalho ao longo da semana para garantir 2 dias de folga, né? Se algo nesse sentido passa, você não tem uma sensação de vitória. O governo não vai conseguir capitalizar politicamente em cima disso. E aí qualquer desfiguração... Nisso o governo foi amador. Como sempre é. Amador.
Amador pra caramba. Relevante da proposta, já apresenta ali uma chance de frustração muito grande. Nesse caso, o governo ele não só deixaria de colher dividendos eleitorais, como ele poderia sair desmoralizado. E aí ficaria a leitura de que não abraçou uma proposta mais robusta quando teve a chance e, no fim, aceitou um arranjo mais fraco ali para tentar vender como conquista, né? E isso pode inverter completamente o efeito político dessa medida, né? Então, o risco central é esse, né? Se a proposta passar nos termos apresentados, com mobilização e pressão pública, há um caminho para uma vitória política relevante. Agora, se ela for desconfigurada, se ela for esvaziada na negociação, o resultado pode ser o oposto, uma expectativa criada que não se concretiza, que gera frustração, decepção e até desgaste político para o próprio governo. E aí, só para fechar, eu queria trazer um último ponto aqui rápido para a gente conversar, que é sobre esse debate, sobre essa questão do impacto, né, que a gente está vendo isso acontecer com muita força, né? A primeira coisa é que a gente precisa ter em mente, né, uma questão muito clara aqui, que esse terrorismo que está sendo feito em relação ao fim da escala 6x1, essa questão de que vai derrubar o PIB, de que vai diminuir o lucro, de que vai quebrar a empresa, isso tudo é terrorismo, tá, gente? Isso tudo é terrorismo porque isso parte de uma compreensão muito equivocada de como as coisas funcionam, né? E aí, depois vocês reparam, né? Eles sempre vão falar assim, mas isso vai aumentar os gastos em tantos bilhões, né? Isso vai aumentar os gastos em tantos %. Que nem a periodização do Temer lá, que é aumentar emprego, e não aumentou. A reforma da Previdência, que é melhorar, não melhorou. Tipo, é sempre o mesmo terrorismo, mano. E o mesmo pessoal que tá junto, que fala essas merda aí. Cara, é bem chato isso daí. O pessoal fica sempre nessa ladainha. Ladainha. Com número você fala qualquer coisa, meu. Qualquer coisa. Pode ter certeza isso daí. Tem um livro, eu esqueci o nome dele. Vou dar uma olhada aqui, que eu tenho esse livro em casa, mas eu falo referente a esse livro. Eu faço um vídeo referente a esse livro aí pra vocês. Mas você fala qualquer coisa com estatística, meu. Qualquer coisa. Você chuta um número, você consegue fazer a narrativa que você quiser. Mesmo aquele número não sendo verdadeiro. Né? E eles têm esse olhar unilateral em relação ao gasto, no sentido que eles desconsideram que o gasto de um é a renda do outro. Então, eles não percebem, ou eles fingem não perceber, né, que, por exemplo, se você é dono de uma rede de supermercado ali, que você está trabalhando ali na escala 6x1, você precisa contratar mais pessoas para poder se adequar à nova realidade. Esse gasto que você vai ter é um gasto que você vai gerar renda para outras pessoas e essa renda vai ser revertida em consumo. Então isso vai entrar na economia, essa roda da economia vai girar de novo. Então não faz sentido você ter esse olhar unilateral, né, para o gasto ali, para falar assim, é só um gasto, isso vai quebrar as empresas, né? Esse é um primeiro ponto dessa discussão. Então a gente tem que olhar para isso de forma atenta, especialmente nesse caso das grandes redes, né, dos grandes empresários, que eles têm condição de absorver essa mudança com muita tranquilidade. Você tem ali situações de micro e pequeno empresário que isso precisa ser ajustado, assim, que isso precisa de uma compensação do governo. E eu acho que isso não tem nenhum grande problema, o governo tem total capacidade de fazer isso, de estimular esses pequenos empresários a não sofrerem nenhum prejuízo ou a dar algum tipo de isenção de imposto. O governo tem condição de fazer isso. E aí entra o último ponto, né? Já tem um tempinho que eu não comento desse tema aqui no canal, mas eu acho que essa é uma oportunidade para fazer um debate muito mais amplo sobre a reorganização produtiva do Brasil, sobre a mudança da produtividade na economia, porque é uma coisa interessante que eu tenho lido recentemente, né? Eu estou estudando um pouco sobre o modelo sueco, né? Do modelo do desenvolvimento sueco, ou desenvolvimentismo sueco, né, que é justamente um modelo que casa um desenvolvimentismo com equidade social, com estado de bem-estar social, e ele está muito centralizado ali no que se chamou do plano Rehn-Meidner, né, que é um plano de 2 economistas sindicalistas ligados às entidades sindicais aqui da Suécia, que eles pensaram uma estrutura de aumento de salário, de aumento ali do salário dos mais baixos, né, dos trabalhadores mais pobres ali, casado com políticas de aumento de produtividade. E aí eles fizeram um redesenho institucional nesse sentido ali desse programa, em que você tinha um aumento da base salarial, você tinha um estado de bem-estar social organizado em torno disso e você tinha um aumento muito grande da produtividade. Tanto que se você pega os dados de produtividade da Suécia, no momento em que esse plano foi aplicado, esse plano ele teve um crescimento de produtividade muito grande ali na Suécia, né, durante a vigência desse plano.
Só não sei a época assim, mas eu acho que foi bem na época da Guerra Fria que a União Soviética estava subindo muito e mostrava esse ponto. Tipo, o pessoal tinha casa, tinha uma qualidade de vida muito melhor do que na Europa em si. E meio que os países europeus trabalharam para fazer um contraponto no modelo socialista ali da União Soviética. Quando eles querem, eles conseguem fazer isso daí. Eles não têm a mesma produtividade que tem hoje, não têm a tecnologia que tem hoje, eles conseguiram aumentar salário, fazer esses pontos aí, porque o governo forçou. Simples assim. Se não fosse o governo, esse plano que eles fizeram, não teria acontecido. O patrão não vai aumentar o salário assim de ninguém fácil não, tá? Ou você chega lá no seu patrão e negocia com ele. Não. O governo chega lá, fala que vai fazer isso por causa disso. Porque, tipo, os caras tinham medo de parar a fábrica, de ter greve. Então eles fizeram esses pontos pra meio que dar uma controlada no povo. Então esse aumento de renda que eles tiveram, todas essas benesses que eles conseguiram dar pro povo, de ter maior consumo, uma qualidade de vida melhor, tudo foi pro povo não se rebelar e querer a queda do regime vigente que nem teve ali da cortina de ferro. Então é bem pensando nesse ponto aí de uma época que o contraponto foi a União Soviética. Eu acho que esse debate da redução da jornada de trabalho, do fim da escala 6x1, ele também tem a possibilidade de ampliar essa discussão, né, das entidades, dos grupos, das organizações que estão pautando esse debate, de avançar nessa discussão no sentido de pensar propostas, pensar modelos, pensar ideias que vão casar essa redução da jornada de trabalho. Eu acho que poderia avançar até para mais de 40 horas, né, num plano mais amplo, justamente casando isso com projetos ali maiores de ampliação da produtividade, de ampliação da diversificação da economia, pensando isso como um pilar dentro de um projeto mais amplo para pensar o país. Eu acho que é uma boa oportunidade, eu acho que a gente não precisa ficar preso nessa questão de ficar debatendo se vai ser 30, se vai ser 35, se vai ser 36, se vai ser 40, e a gente deveria pensar dentro de um plano mais amplo, numa tentativa de estabelecer alguns projetos ali para avançar nessa concepção mais sistêmica e mais ampla da economia brasileira como um todo. É isso, gente. Eu espero. Gente, nesse ponto aí o Carpe tem razão. Devia levar essa pauta jogando para a industrialização do país, de modelo de serviço. Porque, imagina o ganho que a gente ia ter se o governo pautasse esse debate e conseguisse levar nesse ponto. Diminuísse a taxa de juros, aumentasse... por mais que aumente a dívida, assim, mas você vai ter um retorno. E meter indústria no país, mano. Faz acordo com a China, traz a tecnologia pra cá, faz acordo mesmo pra tecnologia ser nossa, a fábrica ser nossa, e ter uma parceria com eles. Simples assim, mas a tecnologia a gente ter as patentes da gente, que nem a China fez com os outros países. Isso daí seria muito bom. E levar essa pauta para aumentar a nossa produtividade em cima de novas tecnologias, mais desenvolvimento, a levar pessoas a parar com o rentismo. Simples assim. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu, se você quero entender o que você acha que vai ser a escala 6x1, se a gente vai conseguir passar isso daí pra frente antes dessa eleição, se a gente vai ser derrotado nesse ponto, assim, porque falando com o pessoal que trabalha, não tô falando, e não quero saber o papo do empresário, porque eles também não ligam pro nosso papo quando é com a gente, mas o que você acha que vai acontecer? Você melhoraria a sua vida se você saísse da escala 6x1? Se você conseguisse mais tempo para você estudar, para você se desenvolver, para você ter mais tempo com a família, o seu descanso? Você acha que a sua qualidade de vida ia melhorar? Comenta aqui, segue a gente. E logo mais a gente tem mais cortes por aí. Valeu, obrigado.